Atenção você para essa dica importantíssima sobre a forma e o valor do pagamento do 13º salário esse ano de 2020, tendo em vista o estado de calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus. Preste atenção. No dia 1º de abril, foi publicada uma medida provisória 936 de 2020, trazendo inúmeras ferramentas como um programa de manutenção de emprego e renda. E dentre essas ferramentas, 2 instrumentos que as empresas puderam utilizar. O primeiro instrumento, a redução do salário em 25%, 50% ou 70%. E o segundo instrumento, a possibilidade de suspender o contrato de trabalho do empregado, ou seja, ele não trabalha e não recebe. A grande questão que fica é, Guilherme, eu tive meu salário reduzido ou eu tive o contrato de trabalho suspenso. Como que fica o pagamento do meu 13º agora no final de ano? Vamos lá, vamos separar em 2 situações. A primeira situação é quem teve o contrato de trabalho suspenso. Aí a grande questão é, o 13º será integral ou proporcional? Temos uma primeira corrente adotada pelo Ministério Público do Trabalho, dizendo que o 13º salário será integral, mesmo em virtude da suspensão do contrato de trabalho, em virtude do princípio da proteção do trabalhador e também em virtude de toda a legislação do 13º, para que o trabalhador não seja prejudicado, mesmo em face da pandemia provocada pelo coronavírus. E também, a Lei 14.020 de 2020, que converteu essa medida provisória 936 em lei, a Lei 14.020 de 2020 não fala nada sobre o 13º. Então, mesmo que o empregado tenha tido o contrato de trabalho suspenso, o 13º será integral. Temos uma segunda corrente, a qual eu me filio, que utiliza a interpretação do próprio decreto 57.155 de 65, que é o decreto que regulamenta o 13º salário no Brasil. E o decreto é muito claro. Trabalhou 12 meses no ano, 13º integral. Trabalhou menos de 12 meses, 13º salário proporcional. Então, se você trabalhar pelo menos 15 dias no mês, então você já tem um avo para o seu 13º. E não me importa, o decreto 57.155 de 65, em momento algum ele traz exceções. Portanto, pela interpretação gramatical e literal do decreto, já que o contrato de trabalho foi suspenso por alguns meses durante um ano, e já que o trabalhador não prestou serviço durante os 12 meses, portanto, 13º salário proporcional. E temos uma terceira corrente dizendo que o 13º salário vai ser uma média dos meses trabalhados, que aí fica no meio termo, nem prejudicando tanto o trabalhador e também não pagando o 13º integral. Já na segunda hipótese, quando o empregado teve o salário reduzido, qual o valor do 13º a ser pago? Resposta da primeira corrente adotada pelo Ministério Público do Trabalho. O 13º salário será integral, com valor integral. Fundamento desse pensamento: o artigo 7º, inciso 8 da Constituição Federal e a Lei 4.090 de 62, que define sobre o 13º salário no Brasil. Esses 2 fundamentos legais determinam que a base de cálculo do 13º é o salário no mês de dezembro. Então, se no mês de dezembro o salário dele não fora reduzido, portanto, o salário dele, 13º, será integral. Temos uma segunda corrente, o qual eu também me filio, dizendo que o empregado que teve o salário reduzido durante um ano, aí dependendo da parcela do 13º, ele vai sofrer consequências com relação a isso. Como assim, Guilherme? Ou a base de cálculo do 13º vai depender de qual a parcela que está sendo paga. E a resposta sobre isso não está no artigo 7º, inciso 8 da Constituição e tampouco na Lei 4.090 de 62. A resposta está no decreto 57.155 de 65. A primeira parcela do 13º, ela é paga entre o dia 1º de fevereiro a 30 de novembro. E a base de cálculo da primeira parcela é o salário do mês anterior. Então, se a empresa me pagou a primeira parcela do 13º em março, então a base de cálculo vai ser o salário de fevereiro. Se a empresa me pagar a primeira parcela do 13º em maio, então a base de cálculo será o mês de abril e assim por diante. Então, a base de cálculo da primeira parcela é o salário do mês anterior. Se no mês anterior o meu salário for reduzido, portanto, isso afetará o pagamento do meu 13º. Já a base de cálculo da segunda parcela do 13º é o mês de dezembro. Aí sim, se o mês de dezembro eu tive o salário reduzido,
então isso afetará a segunda parcela do meu 13º. Se eu não tive o salário reduzido em dezembro, então a segunda parcela será de acordo com a minha remuneração. Simples assim. E temos uma terceira corrente, dizendo que o valor do 13º para o empregado que teve o salário reduzido durante o ano será a média. O mesmo cálculo efetuado para os trabalhadores que recebem de forma variável, como, por exemplo, comissionistas. Então, faz-se uma média do que ele recebeu durante o ano para se calcular o 13º. Fechou? Então, nas duas situações, tanto na suspensão do contrato quanto na redução do salário, nós temos 3 correntes, 3 pensamentos. E essas são as interpretações, essas são as correntes para essa situação de estado de calamidade pública, gerando consequências no 13º. Fechou? Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sino para receber as notificações, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!